Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a este nosso primeiro It's Time to Talk About deste ano de 2022. É com muito gosto que recebemos estes participantes e que voltamos a ver não as caras, mas pelo menos os nomes conhecidos que já não nos cruzávamos desde novembro do ano passado. Este nosso primeiro It's Time to Talk About do ano vai reunir a nossa atenção durante a próxima hora à volta do tema do Service Management. Aqui vamos mostrar as melhores práticas internacionais e também apresentar case studies, mas como habitualmente, e antes de passarmos aos nossos oradores convidados de hoje, falamos já sobre o nosso próximo evento que vai acontecer no dia 24 de fevereiro. É nessa altura que vamos ter outro It's Time to Talk About e desta feita vai contar com a partilha de experiências de um organismo público, neste caso o Instituto de Informática do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Nesta sessão de 24 de fevereiro, os oradores serão Carlos Amado e Célia Vasconcelos, o Carlos Amado, diretor do Departamento de Administração de Sistemas, e Célia Vasconcelos, coordenadora da área de Qualidade e Auditoria, ambos então do Instituto de Informática, vão partilhar connosco, enfim, uma visão geral do sistema, também os processos da cadeia de valor e os seus subsistemas, e também com um destaque especial para a certificação e ao Sistema de Gestão de Segurança, Informação e Implementação do SOC. A 24 de fevereiro, e também como hoje acontece, o momento de reflexão e debate conta com a moderação do membro da direção do ITSMF, António Bento, e esta sessão, tal como a de hoje, conta com o apoio, com o patrocínio da Eurotux, que muito agradecemos. Agora sim, passamos ao nosso orador convidado de hoje, é o Pedro Castro Henriques, CEO da StrongStep. Ele foi responsável do Departamento de Tecnologias de Informação na Entidade Nacional de Regulação da Saúde em Portugal, trabalhou na Ericsson Key Labs em melhoria de processos globais e programas de suporte à transferência de tecnologia em 9 países. Portanto, está mais do que habilitado a falar sobre estes requisitos internacionais que hoje são o nosso tema. Tem uma larga experiência em melhoria de processos e na implementação e certificação em qualidade de desenvolvimento de software e segurança da informação. É membro das comissões técnicas 128, Engenharia de Software e de Sistemas de Informação, 191, Gestão de Serviços e Governação de TI, e da Comissão Técnica 163, Segurança em Sistemas de Informação. Também foi membro do ITSMF, portanto, seguramente que hoje vai sentir-se a jogar em casa, passando a gíria também pela linguagem desportiva. E vai trazer como convidado, e como hoje tivemos a oportunidade de anunciar, o Colasso, partner na Deloitte Delivery Center, também com muita experiência na gestão de projetos e de equipas de implementação e manutenção de software core nas áreas da banca e seguros. Bons exemplos não vão faltar. Vamos, nesta próxima meia hora, 35 minutos, falar então muito sobre frameworks, certificações, boas práticas internacionais. Vão ser então apresentados case studies e vai haver espaço de debate para o qual contamos com a vossa muito preciosa colaboração. Vai ser mais à frente. Por agora, Pedro Castro Henriques, muito boa tarde, seja muito bem-vindo e muito obrigada pela disponibilidade para estar neste final de tarde com o ITSMF. O ecrã é seu. Muito obrigado, Daniela Azevedo, é um prazer estar aqui convosco e muito obrigado também ao ITCMF e ao membro da direção, António Bento, por este convite. Hoje vamos estar então aqui a falar juntamente também com o Hugo Colasso da Deloitte Delivery Center. Então vou começar aqui a apresentação. Relativamente à agenda, portanto, de toda esta apresentação vai então cobrir uma pequena introdução, depois vamos falar sobre quais são algumas das boas práticas internacionais de gestão de serviço, algumas frameworks, certificações, boas práticas que existem, e depois vamos então ver 3 case studies, brevemente, um relacionado então com o ITIL 4, que é uma certificação a nível da pessoa, do indivíduo, pois as outras duas, a ISO 20000 e a CMMI Services, são certificações a nível da organização, portanto permitem certificar a organização como um todo. Por fim, vamos tirar aqui algumas conclusões. O Hugo também vai partilhar das lições aprendidas e do que foi o projeto deles de implementação e de certificação de CMMI Services, e depois no fim com o António vamos então em conjunto os 3 responder a debates e a perguntas que tenham da audiência, e estamos aqui muito interessados então a receber as vossas perguntas. Muito brevemente, relativamente à StrongStep, temos 11 anos como entidade, nascemos na área de engenharia de software,
trabalhando muito com empresas de tecnologia, depois evoluímos também para a área da segurança da informação e gestão de serviços. O nosso serviço anda muito à volta desta questão de melhoria de processos, ajudar as empresas, as organizações a cumprir as boas práticas internacionais e a atingirem a certificação, no caso, quando existe a certificação, a fazer as auditorias, etc. Portanto, tem aqui alguns dos nossos clientes, e temos alguns também a participar hoje, que são membros também do ITCMED, o qual cumprimentamos a toda a audiência. Os nossos clientes são, maioritariamente, somos uma entidade exportadora, portanto, a maior parte dos nossos clientes, para além das PMEs portuguesas, temos clientes americanos, alemães, belgas, suíços, etc., canadienses, e realmente esta é uma área em que Portugal pode fazer a diferença. Então vamos falar aqui de algumas boas práticas que nós acreditamos neste contexto, em que cada vez mais dependemos da tecnologia, cada vez mais os serviços, podem ser serviços de IT ou outros serviços, dependem das tecnologias de informação, e cada vez é mais complexo gerir esta quantidade de tecnologia que nos rodeia todos os dias. Para tal, queremos garantir a qualidade dos nossos serviços e queremos garantir que, quando há uma falha, isso é minimizado, que tentamos não perder tempo, não perder dinheiro. À falta da qualidade, muitas empresas estão a perder dinheiro hoje em dia, e também existe muita dispersão geográfica, portanto, cada vez mais, e também aqui com a Deloitte podemos ver um exemplo disso, e surgem novos desafios que estão também a nível da dispersão, da multicultura, do multisite, que têm que ser abraçados. E para tal, em vez de reinventar a roda, vamos então ver aqui o que é que são os típicos níveis de organização, o que é que surgem de questões. Portanto, o que é que um administrador ou um CEO pensa quando tem um portfólio, quando tem um conjunto de serviços e de produtos que ele vende? Ele quer saber se os seus serviços que está a prestar, se o seu portfólio está a correr bem, se eles estão a ser entregues bem, se estão a cumprir os SLAs, portanto, se os serviços estão a ser, se têm boa margem, se estão a ter lucros, não é? Porque as empresas vivem disto. Mesmo as organizações não lucrativas querem garantir que os seus serviços estão a cumprir o propósito. Portanto, os gestores, os gestores intermédios ou os gestores de serviço querem garantir que conseguem gerir. Tem muitos serviços, muita coisa a trabalhar, muito trabalho a entregar, mas querem garantir que o fazem bem, que cumprem os SLAs, que cumprem os acordos, os contratos, e que, mesmo assim, sentem muitos problemas a acontecer, muitas dificuldades, muitas ferramentas, muitas metodologias. Portanto, isto é um desafio grande também para os gestores de serviço. Por outro lado, muitas das vezes, para quem está a executar a entrega, tem tanta ferramenta, tantos pedidos, alguns em atraso, é difícil muitas vezes destrinçar o que é urgente, o que é importante, há alterações, eles não são comunicadas as alterações a estas pessoas que estão mais no terreno a executar, muitas das vezes não sabem se estão a entregar bem, se estão a fazer da maneira correta, existem muitas tarefas ao mesmo tempo, não sabem por onde começar. Portanto, isto é um desafio também aqui do nearshore e da entrega remota, que cada vez é mais comum, e Portugal é altamente competitivo neste setor. Então, como é que nós, dadas estas questões, estes desafios todos, como é que nós podemos garantir então que entregamos bem e como é que garantimos a qualidade dos nossos serviços, no fundo? Portanto, aqui o Watts Humphrey, o que é que ele diz? Diz-nos que se nós queremos garantir a qualidade do que entregamos, dos serviços que entregamos, temos que garantir a qualidade do processo. Portanto, é fundamental termos um bom processo para gerir o trabalho e para evoluir, para então melhorarmos a nossa entrega e a qualidade de serviço. Então a pergunta que eu faço aqui a quem está a assistir hoje é, então os vossos processos estão definidos? Vocês têm os processos definidos e consistentes? Sentem que estão a crescer em maturidade? Isto é, que estão a melhorar continuamente? Estão a gastar mais tempo a fazer retrabalho ou a inovar? Portanto, mais tempo a criar novos serviços, a evoluir os vossos serviços, ou a remendar e a gerir problemas e fogos? O Albert Einstein dizia uma frase muito interessante, que é: se a pessoa está sempre a fazer a coisa da mesma maneira e da mesma maneira, sempre repetidamente, não pode esperar um resultado diferente. Portanto, é aqui que nós questionamos também as pequenas e as médias empresas e as outras entidades que têm estes desafios, e lhes perguntamos: vocês usam algum standard? Têm algum standard? A maior parte das PMEs não utiliza standards de trabalho, ou tem poucos ou nenhum standards. Então, o João, ou o Manel, ou o Pedro vão fazer uma tarefa, um faz de uma maneira, outro faz de outra maneira, outro faz de uma outra maneira, mas pode ainda ser bem pior que isto. Muitas das vezes a mesma pessoa faz uma tarefa que já fez anteriormente de forma ad hoc,
com rework, portanto, desperdiçando tempo, dinheiro, trabalho, muitas vezes reinventando a roda com coisas que já foram feitas e que já estão escritas e documentadas na empresa ou que poderiam estar. Portanto, é aqui que andam os processos e os standards que devem ajudar as pessoas. Portanto, um processo e um standard não deve ser uma coisa assim labirintesca e dantesca, mas algo que nos ajude no dia a dia a simplificar a nossa vida, tal como numa pequena história que eu queria contar. Portanto, o meu primeiro trabalho foi na Suécia, portanto, no meu primeiro salário foi gastar no IKEA, que não havia na altura cá em Portugal, estamos a falar do ano 2000, e comprei um móvel para o meu computador. Portanto, estava a montar um móvel com a minha namorada e ela disse assim, Pedro, ela era sueca, não é? Disse assim, Pedro, olha, toma lá o manual de instruções, tens aqui, e montas isto no instante. Eu disse, não, eu sou português, eu não preciso de manual de instruções. Então comecei a montar um móvel e ao fim de 10 minutos cheguei à conclusão, ok, dá-me lá, se faz favor, esse manual. E estava-me a sobrar peças e rapidamente em 2 minutos consegui ver, ok, tive um momento eureka, realmente não é preciso ter um processo, é preciso ter um processo muito simples e vou aplicar isto na tecnologia nas empresas e foi isso que fizemos. Portanto, usar as boas práticas e não reinventar a roda e fazer as coisas de maneira muito simples. Portanto, como podemos ver aqui nesta timeline, à medida que vamos avançando para a direita, a ideia é subir a qualidade. Portanto, esta roda da melhoria contínua vai subindo, mas se não tivermos um calço por trás, se não tivermos um standard, uma boa prática internacional, nós não conseguimos, se por exemplo o gestor da qualidade, ou o gestor de projeto, mudar a organização, esta roda pode andar rapidamente para trás e perdemos o nosso precioso tempo e perdermos a nossa qualidade. Portanto, é aqui que entram os frameworks e as certificações, as boas práticas internacionais, algumas como o ISO, IT Marks, MMI, etc., que na gestão de serviço nós nos focamos, e são os pedidos que nós temos mais no mercado internacional e também mesmo a nível nacional, nomeadamente o ITIL 4, que mais uma vez é uma certificação ao indivíduo, o CMMI for Services, que é da organização, tal como a ISO 20000, que vamos passar a citar então 3 case studies. Portanto, no ITIL 4, estamos a falar de guidelines para ajudar a desempenharmos melhor a gestão de serviços, portanto, os desafios que nos vamos surgindo estão estudados, há boas práticas da indústria, vamos utilizar, portanto, isto nasceu muito no Reino Unido e tem, é uma lógica muito flexível de coordenar, de integrar e que agora tem evoluído também para garantir questões como boas práticas da Agile, de DevOps, de Lean, e também para a transformação digital e para focar também na entrega de valor. Portanto, quais são as principais 4 dimensões que nós temos, então, do ITIL 4? Quais são os principais componentes? Como podemos ver aqui do lado direito, começa, e vemos também as fronteiras e os fatores que influenciam estas 4 dimensões, que estão focadas muito nas pessoas, na organização e nas pessoas, na informação e nas tecnologias utilizadas, na forma e no desenho dos processos e da maneira como entregamos o valor e as value streams da nossa organização e, por último, a parte da gestão da relação com os parceiros e com os fornecedores. Portanto, relativamente então ao sistema de serviço de valor, portanto, que o ITIL nos apresenta, foca-se então num conjunto de princípios guia na questão do governance e garantimos que, quando identificamos as oportunidades, estamos a entregar valores através de um conjunto de práticas, são 34 práticas que são utilizadas para endereçar os problemas conhecidos e com soluções conhecidas. Portanto, este sistema de entrega de valor, tal como no ISO 20000 e na lógica do CMMI Services, foca-se então, primeiro, ver quais são os serviços que são importantes termos, construímos e obtemos esses serviços, desenharmos esses serviços e, por fim, fazemos uma entrega ao cliente desse valor, do nosso product mix de produtos e serviços. Portanto, destes 34 práticas podemos distinguir 3 grandes blocos. Um tem a ver com a gestão, uma gestão genérica, que é transversal, portanto, a arquitetura, a melhoria contínua, etc. E depois que se aplica a cada um dos serviços, temos áreas ou práticas específicas, como a gestão da disponibilidade, a parte da análise do negócio, a gestão de alterações, mas por último temos também uma parte mais técnica, que é de infraestrutura, do desenvolvimento de software e da entrega. Muito bem, portanto aqui neste exemplo podemos ver um conjunto de áreas de serviço, de data center, de network, de user support, que por sua vez depois temos um conjunto de serviços que estão acoplados, de pessoas que podem pedir estes serviços, de status, se eles estão a operar, se não estão a operar, por exemplo, pedidos de equipamentos ou pedidos de outros tipos de serviços ou de gestão de incidentes, isto está tudo classificado e trabalhado e documentado e depois
e muito interessantemente, no ITIL, começa bottom-up, portanto é uma aproximação que começa muito pelo shop floor, como António Bento diz. Relativamente ao ISO 20000, é uma aproximação que vem das boas práticas internacionais, mas focada na organização como um todo. Portanto, integrar esta gestão de serviços que se foca, então, olhar para o negócio. Cada vez mais eu sou obrigado a ter, como é o caso deste use case que estamos aqui a ver, de uma entidade que foi obrigada por uma multinacional de telecom, gigante, mundial, se quiseres trabalhar connosco, tens de estar certificado de 20000. Portanto, e assim foi que ela começou esta jornada, que já tinha começado noutras áreas, mas que nesta ISO, em específico da gestão de serviços, foi uma novidade. Portanto, isto acabou por ser um marco significativo para a empresa, o garantir a conformidade, o garantir as suas fontes de receita de clientes de grande dimensão e garantir ao seu cliente uma melhoria contínua. Portanto, neste universo de sempre melhorar a forma como entregam. Vamos aqui então agora ver por último, o último case, com também o contributo aqui do Colasso Partner da Deloitte Delivery Center, onde nós vemos os níveis do CMMI, que é uma metodologia, o CMMI no fundo quer dizer o Capability Maturity Model Integrated, que é juntar em níveis, em plataformas, um caminho conhecido e um caminho simples, que permite a organizações que, por exemplo, também desenvolvem software, já podem usar o CMMI para desenvolvimento, também existe, que é uma outra modalidade, e integrar e fazer então uma gestão, primeiro definir os processos, começar a fazer uma gestão e depois integrar e definir os processos transversais e os ativos transversais de guidelines, de instruções para funcionar a organização unida como um todo. Também foi aqui no ITCMF, em 2011, que foi lançado o CMMI Services em Portugal. Portanto, houve uma primeira empresa que se certificou logo nesse ano, e a Deloitte Delivery Center também já se juntou a essa elite de empresas a nível mundial que estão certificadas e que isto está acessível às empresas portuguesas e às PMEs portuguesas também para o fazerem. Este modelo baseia-se no ITIL, portanto, nas práticas individuais, no ISO 20000, e vem trabalhar a um nível mais acima na gestão, que é uma gestão de serviços, já está desacoplada do IT, portanto pode ser a nível de outro qualquer tipo de serviços de uma organização. Podem ser serviços não IT, formações, coachings, outro tipo de serviços completamente diferentes, mas também serviços de desenvolvimento de software, serviços de prestação de IT à distância, como também vamos ver aqui alguns exemplos. Portanto, esta constelação, o que é que ela traz de novo do CMMI Services? O CMMI para desenvolvimento é mais conhecida no mundo, a mais utilizada, e que empresas de desenvolvimento de software é maior em nível de quantidade de certificações, é o CMMI Desenvolvimento. O CMMI Service vem em segundo lugar e vem catalisar então uma mentalidade, ok, eu já fiz o build, montei o meu sistema, como é que eu agora vou garantir a entrega do meu serviço? Portanto, como é que eu vou ter, se calhar até equipes diferentes que vão gerir este serviço dependente da IT, dependente do serviço ou de um desenvolvimento que pode ter sido feito por mim ou por outra empresa, alinhado com as boas práticas de ITIL, mas que entrega o serviço de meu catálogo. Relativamente, então, à questão destas boas práticas, como podem ver, uma evolução desde o IT para serviços da IT, quando começou com o ITIL, ISO 20000, e agora o CMMI Service vem-se desacoplar ainda mais, tal como os outros têm uma tendência de vir mais para a parte de negócio. O CMMI Services traz aqui e destaca aqui algumas áreas do nível 2, do lado esquerdo, podemos ver a gestão da performance, é muito focada na performance, em ter indicadores que estão alinhados com a estratégia da organização, estimar, gerir o que é para entregar a nível de requisitos, implementar a infraestrutura necessária de processos e de maneira a poder então entregar o serviço, e depois, no nível 3, fazer então uma gestão desses ativos que nós vamos melhorando, que são os componentes do serviço, podem ser não só as pessoas, o hardware, o software, as tais guidelines, e fazer então a gestão do que é a estratégia do serviço em linha com a organização. Portanto, os tais 2 níveis estão aqui visíveis, agora usando os logotipos do CMMI, mas que podemos ver então que há uma tentativa de simplificar e de pôr isto a nível de um alto nível, de forma a haver uma maior adesão das empresas e das organizações para sentirem os benefícios, então, destas boas práticas. Mapeando aqui para um case study, portanto, podemos ver os 3 níveis, nível estratégico, onde nós vamos decidir anualmente ou periodicamente quais são os serviços que vão sair do portfólio, estar no portfólio ou serem melhorados, analisando a concorrência, analisando o mercado, as tendências, depois a entrega de serviço, onde planeamos os serviços depois de serem desenhados, de já estarem desenhados, vamos planeá-los, transitá-los, vamos começar a entregar, eles podem sofrer alterações, vamos imaginar contratos de grandes clientes, 2, 3 anos, depois vamos ter que ter uma gestão de serviços, de incidentes, de SLAs, etc., vamos ter um conjunto de métricas, gestão de riscos,
e vamos fazer então os tais processos de suporte. Portanto, aqui mais uma vez um exemplo, portanto, a gestão estratégica depois vai dar lugar ao desenho desses serviços, há uma entrega desses serviços, um planeamento, a transição desses serviços, começam a operar então nos clientes, ou remotamente, ou na cloud, ou da forma que for mais adequada, onde há uma gestão desse próprio serviço, uma gestão da continuidade e um conjunto de entregáveis que são associados então a esta entrega. Olhando então aqui para o CMMI Services e para o Case Study, passo então agora a palavra ao Colasso. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite de estar aqui e poder aqui nos próximos minutos falar-vos um bocadinho e partilhar convosco a experiência que tivemos na Deloitte, mais especificamente na Deloitte Delivery Center, para realmente conseguirmos atingir a certificação de CMMI Services e explicar-vos aqui um bocadinho quais são os benefícios e os challenges que tivemos nesse caminho. Portanto, começando aqui só a dar um pequeno contexto sobre o que é a Deloitte. A Deloitte é uma empresa de prestação de serviços que está presente em mais de 150 países. No total temos mais de 300 mil trabalhadores globalmente. Aqui em Portugal somos um pouco menos, 3.500, 10% dessa massa de pessoas pertence ao Deloitte Delivery Center. E o nosso objetivo é realmente fazermos projetos ao nível de Application Development and Maintenance, portanto, desenvolvimento de software, manutenção e testes aplicacionais. O nosso Delivery Center, portanto, complementa a área de consultoria da Deloitte. Integramos aquilo que nós chamamos de uma Global Delivery Network, que é um centro de Delivery Center, portanto, um conjunto de Delivery Centers que está espalhado por mais de 30 países, e o nosso foco realmente é poder realizar trabalhos de forma remota para vários países do mundo. Portanto, como é que nós começámos esta caminhada? Portanto, não começámos com a certificação de serviços, começámos um pouco antes, cerca de um ano e meio antes de serviços, começámos com desenvolvimento, e foi aí que eu conheci o Pedro, foi aí que realmente falámos para começarmos esta jornada. E eu lembro-me que quando começámos a falar no desenvolvimento, estivemos a discutir quais eram os requisitos, quais eram as necessidades da Deloitte, etc. E eu lembro-me que ele perguntou: em quanto tempo é que vocês querem fazer isto, a desenvolvimento? E eu na altura disse ao Pedro: olha, o nosso objetivo era fazer isto em 9 meses, e o que o Pedro disse: isso parece um bocado ambicioso, dada a dimensão e o número de processos, etc. Mas conseguimos fazer a desenvolvimento em 9 meses, e passados uns meses voltei a telefonar ao Pedro e a dizer: olha, agora queríamos fazer a de serviços. E aí ele perguntou-me novamente em quanto tempo é que queríamos fazer, e aí eu deixei descansar e disse-lhe que queríamos fazer em 8. Portanto, muito melhor, porque também já tínhamos a experiência de desenvolvimento. Mas pronto, portanto, esta jornada da certificação de CMMI nível 3 de serviços, portanto, durou cerca de 8 meses. Portanto, aqui o tempo que realmente gastámos mais foi realmente em adaptar a metodologia interna que nós já tínhamos da Deloitte e realmente adaptá-la aos requisitos de qualidade da norma CMMI, e depois foi só seguir os trâmites normais e as etapas normais do processo de certificação. Ora bem, que importância e benefícios é que realmente, pelo menos nós na Deloitte, retiramos aqui desta certificação de serviços? Primeiro, a realmente ter a possibilidade de uniformizar a forma como as nossas equipas trabalham. Nós temos vários projetos, quer aqui em Portugal, quer internacionais, e portanto aí era importante que todas as pessoas trabalhassem da mesma forma, independentemente de que projeto, de cliente, para que país é que estavam a trabalhar, utilizando sempre a mesma metodologia. Por outro lado, também era importante uniformizar, que é uma consequência, portanto, uniformizamos a forma como trabalhamos,
e, como consequência, uniformizamos também a forma como entregamos aos nossos clientes, sempre utilizando os mesmos standards, os mesmos templates, a mesma metodologia, a mesma ferramenta, etc. Portanto, o outro grande benefício da certificação é realmente aumentar a eficiência, diminuir os custos, mitigar o risco. A Deloitte, com a experiência que tem em gestão de projetos, mitigava, tem as suas normas e a metodologia de realmente mitigar riscos, identificar e mitigar riscos, mas assim, com esta certificação, começámos a fazê-lo de uma forma estruturada, conseguindo antecipar e propondo realmente medidas que permitissem aumentar e melhorar a forma como os mitigamos. O último benefício que identificámos foi realmente a possibilidade de termos um conjunto de métricas que nos permitisse avaliar a performance dos vários projetos e dos vários serviços que temos no nosso Delivery Center, podendo analisar os resultados e também melhorando, propondo ações de melhoria contínua para os mesmos. Ok, que desafios é que enfrentámos aqui ao longo destes meses? O primeiro, como eu falei, que foi aquele que gastámos realmente se calhar mais tempo, foi adaptar a nossa metodologia interna. Okay? Portanto, a nossa metodologia tem centenas de templates e de ferramentas que podem ser usadas e, portanto, era realmente necessário adaptá-la, simplificá-la e adaptá-la aos requisitos da certificação. Por outro lado, alinhar standards, que era realmente importante, de uma forma transversal, conseguirmos que todas as equipas passassem a trabalhar da mesma forma. Outro ponto importante, documentar esses procedimentos, os procedimentos e os standards que são usados nos nossos projetos. Porquê? Porque muitas vezes não é que não o fazemos regularmente em todos os projetos e acho que todas as empresas são assim, mas muitas vezes falta a parte de documentar, de registar. E isso aí foi muito importante, compreender a necessidade de registar esses procedimentos de forma a que consigamos realmente atuar sobre eles. Depois, outro grande desafio... Desculpa, isso. Obrigado, Pedro. Outro grande desafio foi realmente conseguirmos fazer o rollout da metodologia nos projetos piloto, projetos esses que já estavam em curso há vários meses e, portanto, adotar aqui uma metodologia nova ou adaptá-la foi realmente um desafio. E, por último, formar todas as pessoas do nosso Delivery Center na metodologia, de forma a que elas depois pudessem aplicá-las no seu dia-a-dia. E pronto, foi fazer isto tudo realmente num período de 8 meses. Fatores críticos de sucesso para nós realmente foi termos o apoio do top management do Delivery Center, portanto o partner responsável pelo Delivery Center aqui em Portugal foi o nosso maior sponsor desde o início e, portanto, isso foi realmente importante para que tivéssemos aqui uma possibilidade de fazermos a certificação no tempo em que realmente dispunhamos. Ter aqui o commitment de todas as pessoas, todos os process owners, todos os team members e também, como é óbvio, da própria Strong Step e da força que sempre nos transmitiu para realmente conseguirmos cumprir os nossos objetivos. A experiência que tínhamos da certificação de desenvolvimento, como eu disse, mas também a nossa experiência já em gestão de projetos, isso foi um fator fundamental porque houve muitos temas que já eram, como eu disse, do nosso conhecimento, mas que se calhar não estruturávamos de uma forma tão rígida ou de forma que realmente pudesse ser analisada mais tarde, e também reconhecer que os benefícios que a própria Deloitte poderia tirar dessa certificação, a forma como realmente podíamos entregar aos nossos clientes com uma maior qualidade e que os próprios membros das equipas pudessem reconhecer essa mais-valia e não tanto como agora vamos ter aqui mais templates para fazer ou
ou algo que nos dê mais trabalho, implica um esforço, sim, como é óbvio, mas que realmente mostrar qual era a mais-valia e quais são os benefícios de passarmos a funcionar desta forma. Caro Hugo, peço-lhe que não me leve a mal, mas está na altura de levantar aquela bandeirinha amarela e dar conta de cerca de 5 minutos pela frente, está bem? Obrigada. Ok, obrigado, Daniela. Eu em 5 minutos faço aqui o wrap-up disto. Portanto, em termos de lessons learned, portanto, foi realmente simplificar ao máximo a nossa metodologia para que depois as nossas equipas pudessem implementar a certificação sem ter um esforço grande adicional. Definir aqui um conjunto de métricas que fosse fácil de medir, exatamente para conseguirmos acompanhar a performance dos projetos e não gastarmos muito tempo a tirar aqui métricas. Assignar pessoas com experiência, portanto que realmente os process owners fossem pessoas já com alguns anos de experiência na área, de forma a que consigam perceber ou conseguissem perceber aquilo que realmente estávamos a pedir-lhes, e uma possibilidade de auditar os processos é realmente importante para conseguirmos acompanhar e vermos o ponto de situação. Pronto, no caso do Delivery Center, agora, atingirmos a certificação foi só o primeiro passo. Realmente agora temos estado a fazer desde 2020, quando atingimos a certificação. Os desafios que depois se deparam no pós atingir a certificação é realmente conseguirmos fazer o rollout da metodologia nos projetos que já estão em curso, assegurar que os novos projetos começam desde o início a usar essa metodologia, que os novos recursos da Deloitte também passam a conhecer a metodologia para conseguirem aplicar e, por outro lado, continuamente obter feedback dos projetos e estar sempre numa melhoria contínua, num processo de melhoria contínua, a melhorar e a adaptar aquilo que realmente utilizamos. E pronto, da minha parte é isto. Muito bem, muito obrigado o Colasso e a Deloitte também por esta presença. Portanto, em termos de benefícios, como o Hugo já referiu, portanto, desprende-se muito com a redução de custos, aumentar e fidelizar os clientes, o melhorar a qualidade de serviço, portanto, que está ligado aos anteriores, portanto, conseguir gerir bem uma capacidade de entrega, a gestão da disponibilidade, otimizar essa utilização de recursos e, no fundo, melhorar o time to market dos mesmos. Então, terminamos aqui do nosso lado a apresentação e passamos à fase das perguntas com o moderador António Bento, da direção do ITCMF. Sim, senhor, muito obrigada, caros Hugo Colasso e Pedro Castro Henriques. Obrigada ao Hugo pela partilha desta experiência vivida na primeira pessoa na Deloitte e também por esta mais de meia hora de boas indicações para se assegurar uma entrega de qualidade nos serviços, e lá está a explicação de como estes processos podem então ajudar toda a gente, sobretudo nas organizações que, lá está, como foi aqui dado o exemplo, bastante precisam, as pequenas e médias empresas. António Bento, vamos então ao nosso momento de debate. Fica então desde já aberto o nosso espaço do bate-papo, como é designado aqui na plataforma Zoom. Podem deixar as vossas perguntas por aí, ou se pretenderem eventualmente destiná-la a algum orador em concreto, é só darem essa indicação. Nós estamos deste lado a vê-las e teremos todo o gosto em vê-las também esclarecidas até ao final desta nossa sessão. Não hesitem aqui no bate-papo então em deixar as vossas perguntas. António Bento, vamos então a este momento de debate e reflexão final. Muito bem, obrigado Daniela, começando por agradecer rapidamente ao Pedro e ao Hugo, não só a disponibilidade como a excelente apresentação que nos trouxeram, muito obrigado, muito clean, muito lean, a tocar pontos de facto muito importantes, apelando também aqui aos nossos participantes, temos cerca de 28 pessoas aqui a participar na sessão. Coloquem as questões no fórum, nós damos sempre preferência, portanto vamos lançando aqui algumas e assim que forem aparecendo algumas questões, naturalmente as canalizamos para o Pedro e para o Hugo. Lançaria já uma primeira para os dois, dado que, por um lado, temos a experiência da Strong Step e do Pedro, com vários projetos, com um nível de internacionalização já grande e com uma visão bastante abrangente
daquilo que se passa a este nível. Temos também o Hugo, que pertence a uma organização global e, portanto, tem também esse feeling. E a questão é, do ponto de vista internacional, a que é que nós estamos neste momento a assistir em termos de tendência? É para integrar ferramentas como, por exemplo, estas 3 que vimos aqui? Estamos a ver tendências mais num domínio ou do outro no âmbito do IT Service Management? Portanto, como é que é neste momento o estado da arte, de acordo com a vossa percepção? Muito bem. Então, relativamente ao ISO 20000, nós temos visto um crescimento que neste momento só é ultrapassado pela ISO 27001, que tem a ver com a segurança da informação, que também acaba por ser aplicada pelas mesmas organizações. Portanto, a nível de integração, organizações que já têm a 9001, às vezes optam por ir pela ISO 20000, porque já tem uma estrutura comum, tem uma lógica de melhoria contínua semelhante e uma base semelhante. As empresas que, como a Deloitte, por exemplo, já tinham a certificação de CMMI para desenvolvimento, portanto, que é maior no mundo para as empresas que desenvolvem produtos de software e serviços de software, realmente optam tipicamente pela certificação de CMMI para serviços, que também é uma que tem crescido bastante em Portugal. O que nós também vemos, e que é o caso que nós trouxemos aqui do ITIL, é que muitas das vezes existem organizações que decidem, é decidido na sede, que pode ser em Portugal ou noutro país, que têm que utilizar ITIL, porque as pessoas conhecem bem estas práticas, as pessoas do IT, os engenheiros, as equipes, e veem que realmente traz mais valias para melhorar as equipes sem necessariamente precisar de certificar a empresa. Portanto, num primeiro grupo, eu se calhar identificava aquelas que são obrigadas para mostrar aos seus clientes que foram auditadas externamente e que estão a cumprir as melhores práticas mundiais, o CMMI Service e o ISO 20000. E em seguida, talvez para aquelas que não necessitam necessariamente de uma certificação, podem se ir inspirar nestas 2 primeiras, ou o ITIL será também uma boa forma de certificar os seus técnicos, certificar os seus gestores, certificar as suas pessoas do serviço, para as capacitar para, talvez mais um dia à frente, certificarem-se o 20000 ou CMMI for Services. Muito bem, Pedro, obrigado. Hugo, alguma nota aqui? Sim, eu da minha parte, eu acho que a tendência, tal como o Pedro disse, é para que realmente as empresas, tanto nacionais como internacionais, adaptem cada vez mais estas metodologias e estas certificações como uma forma realmente de demonstrar a qualidade e a eficiência dos serviços que não só que prestam, mas também que recebem. Eu, por exemplo, do meu lado, e a Deloitte como prestadora de serviços, aquilo que eu assisto é que muitas vezes a responder a cadernos de encargos, tanto para concursos nacionais como internacionais, que estas certificações de qualidade são realmente um requisito e que é muito importante. Acredito que não seja, se calhar, o fator que é decisivo para a escolha da empresa que vence o concurso, mas acredito que seja um fator diferenciador e que realmente tenha um peso bastante importante depois na decisão final. E isso cada vez é algo que se assiste cada vez mais nos últimos anos. Não era assim há uns anos, mas nos últimos 3, 4, 5 anos acho que vejo uma tendência cada vez maior a que isso aconteça. Muito bem, obrigado Hugo, obrigado Pedro. Tocaram aí num ponto nas vossas apresentações, quer na questão da gestão do risco, e o Hugo de facto frisou bem do ponto de vista da integração das frameworks no vosso sistema, no vosso modelo de gestão, e o Pedro também, nomeadamente naquela integração entre os processos em que de repente temos a nível do suporte a gestão de risco operacional, a continuidade de negócio, etc. E eu aproveitava esta embalagem para lançar um tema que é sempre muito interessante da gestão do conhecimento, porque de facto as ferramentas numa primeira instância ajudam-nos a gerir melhor informação, mas eu lançava a questão para o patamar acima das vossas experiências enquanto facilitadores e consultores e, no caso do Hugo, no conjunto da implementação, com 350 pessoas envolvidas e no fundo, uma operação global, como é que estas ferramentas potenciaram a gestão do conhecimento?
porque uma das questões que traduziram foi essa relação também com a componente de projetos e com essa experiência que já existia. E, portanto, há aqui um fio condutor interessante e pedia-vos uma nota sobre este tópico que está, no fundo, em todas as frameworks, não é? Em todos os referenciais. É assim, eu acho que o papel destas ferramentas no tema da gestão do conhecimento é essencial. É essencial porque realmente permite-nos realmente registar de uma forma estruturada como é que funcionamos, como é que as frameworks, como é que as metodologias, como é que os próprios projetos funcionam, e só assim é que realmente conseguimos analisar de que forma é que conseguimos melhorar. Só através de uma análise contínua dos dados, da forma como está a ser implementada a metodologia, como é que os próprios projetos a põem em prática, quais são as dificuldades que têm. Portanto, só assim é que realmente conseguimos melhorar a eficiência, reduzir o custo, diminuir o go-to-market, às vezes, dos serviços que queremos implementar. Portanto, eu acho que isso que falou realmente é um papel, para mim, fundamental. E acho que hoje em dia é essencial que realmente haja esse tipo de ferramentas e que a sua utilização esteja bem definida e estruturada, de forma realmente a conseguir que as organizações atinjam os seus objetivos. Muito bem. Pedro, uma nota aqui? Sim, eu acho que o António referiu muito bem, este aspecto realmente é fundamental em todas estas normas. Posso pegar num exemplo, por exemplo, a questão da rotatividade e da falta de recursos humanos especializados, que é cada vez maior na nossa indústria tecnológica e que vem da Alemanha, vem do resto do mundo, todos recrutar aqui, não só recursos humanos, mas serviços nearshore, offshore. Esta rotatividade é um risco, portanto, se este risco não for trabalhado, se não for trabalhada a gestão do conhecimento, se não forem documentadas as formas de trabalhar, de gerir os serviços, gerir os projetos, gerir as pessoas, quando estas pessoas saem ou entram pessoas novas, há ali um peso adicional e um desgaste, uma perda, não é? Que pode prejudicar as organizações. Portanto, se pelo contrário, como o António falou, houver esta gestão de conhecimento, uma gestão de risco proativa, vamos evitar situações e vamos, como o Colasso disse muito bem, garantir os nossos time to market, a resposta ao cliente e deixarmos o cliente satisfeito, que ao fim do dia quem vai garantir a existência dessas organizações. Muito bem, Pedro e Hugo, obrigado. Deixem-me só dar aqui uma nota. Isto é muito agradável estar a ser feito aqui numa mesa já mais redonda, não é? Porque nós tivemos muitas experiências o ano passado e correram muito bem a dois, moderação, orador, etc. Mas de facto assim acaba por ser mais divertido e obrigado por terem encontrado também este espaço. Uma questão muito interessante que me suscitou curiosidade na apresentação do Hugo, eu vou pedir aos dois para darem uma nota sobre este tópico, foi a questão, naturalmente, da formação e da gestão da mudança associada a estes processos de integração de ferramentas, mas sobretudo no timing, Hugo. Se eu percebi bem, aqueles 8 meses apanharam, em determinada altura, já ali 3 meses do início da pandemia, porque estamos a falar de agosto de 19 até abril de 20. E a minha questão, dado que o Pedro e as equipas do Pedro também estiveram a dar esse apoio, como é que no final de um processo, aqui de repente no timeline, em que estamos num momento quente, não é? 8 meses e os últimos 3 apanhamos com aquela enxurrada que foi o março de 2020 em cima, como é que a gestão da mudança e a própria formação continuaram, no fundo, a seguir o seu caminho, e o que é que foi necessário reajustar, porque é preciso ser ágil, para de repente, no meio de um processo quase a terminar, ainda encontrar aqui um caminho B, ou C ou D. Sim, é verdade. Pronto, foi mais um fator a complicar. Realmente, portanto, estávamos habituados e mesmo antes da serviço, a certificação de desenvolvimento que tirámos também com o Pedro, portanto, estávamos habituados a trabalhar de uma forma que realmente era presencial, era com uma ajuda contínua do Pedro e da equipa dele, e depois, como disse, realmente no final já estávamos ali mesmo a chegar ao fim,
e aparece a pandemia e tivemos que vir todos para casa. E, portanto, realmente foi um desafio extra, obrigando-nos aqui a umas certas adaptações, para além da óbvia de já não podermos estar todos presentes presencialmente. Acho que conseguimos, graças também ao grande suporte que o Pedro e a equipa dele nos deu, e também deles nos terem ajudado a mudar a forma como estávamos a trabalhar, e isso foi essencial. De resto, tal como o resto, todas as empresas que naquela altura, houve aqui uma consciencialização de que afinal o trabalho remoto funcionava, que às vezes era um estigma que havia para as empresas antes da pandemia, mas se houve uma coisa boa que esta pandemia nos provou, é que realmente conseguimos trabalhar remotamente e nada vai ser como de antes. E, portanto, houve aqui realmente um esforço de ambas as partes. Em termos de ajustar, não tivemos que ajustar muito, não houve grandes alterações, para além da forma de trabalhar. Houve sim, se calhar, um esforço maior de ambas as partes para que realmente a coisa funcionasse e chegasse ao fim com sucesso. Muito bem. Pedro, aqui no caso de Deloitte, mas também naturalmente noutros casos que acompanharam por essa altura e eu diria nesse pós-arranque de pandemia, não é? Porque de facto têm essa experiência nos últimos 2 anos. Como é que vivenciaram enquanto consultores e enquanto muitas vezes drivers também externos destas mudanças, como é que vivenciaram esta necessidade do modelo híbrido, não é? Em gestão da mudança? Sim, isto por um lado expôs às empresas, às organizações, os desafios que são de trabalhar em distância, não é? Ter as pessoas em casa e elas conseguirem ser autónomas, conseguirem se focar nos objetivos, o que é que têm que produzir, quais são os resultados, e não tanto se a pessoa está ao computador, qual é o seu horário, a forma como é que ela está a trabalhar, mas os resultados que estão a entregar e a forma como estão coordenados. Portanto, aí, no caso de Deloitte, portanto, realmente tem equipes técnicas muito boas, as equipes do Hugo, são equipes muito especializadas e conseguiram-se rapidamente adaptar e já havia um conhecimento mútuo que se facilitou, como o Hugo falou, mas realmente não é igual que estar à distância ou estar com as pessoas. Portanto, mesmo em termos de comunicação, a forma como nós apresentamos as coisas, a forma como temos que nos ouvir, obriga a haver um bocadinho mais disciplina do que quando se está presencial, que há uma... típico latino, é mais o conversar, os almoços, os momentos que se descontraem, os cafés, que de alguma forma deixam de existir, portanto tem que ser trazido à vontade para as próprias sessões e haver muita flexibilidade de parte a parte, portanto tem que se, e aqui lá está, a Deloitte é muito focada em objetivos e quando diz uma data, quer a nível do U, quer a nível da administração, portanto tem que ser aquela data, mas depois toda a gente trabalha para o mesmo fim como uma equipe só, não é? Em conjunto, portanto. Quando é preciso reunir para discutir um processo, discutir uma prática, ver como é que estão a trabalhar as equipes, ou depois seguir as equipes no terreno, houve sempre essa disponibilidade ou flexibilidade de ajustar os horários, etc., que é fundamental para qualquer organização que está a trabalhar e que eles próprios também têm que fazer com os clientes. Portanto, isto... Para o setor em que o ITSMF tem as suas associadas e onde há qualidade, acho que foi uma excelente oportunidade para Portugal, porque no nosso caso, por exemplo, os nossos clientes passaram a ser maioritariamente internacionais, porque temos clientes no Canadá que nunca nos reunimos, ou na Índia, que estão, às vezes temos uma reunião de pessoas de 12 nacionalidades e que estão a trabalhar com os portugueses porque os portugueses são bons, se esforçam por ser bons e querem entregar o melhor e ajudar as organizações a vencer. Portanto, eu acho que o ITSMF é um ótimo exemplo disso, que tem conseguido trazer mesmo em pandemia estas conferências que são tão interessantes e enriquecedoras e que mostram a nossa capacidade de nos reinventarmos. Portanto, dou já os parabéns ao ITSMF. Muito bem. Temos aqui, muito bem, e agradecendo em nome da direção, porque estou eu com a palavra, muito obrigado, e de facto foi também um mecanismo de adaptação que teve que ser posto em prática e aprendemos sempre, lá está, das ameaças nascem as oportunidades. Lembraria o fórum e aqui os participantes que temos o inquérito lançado e que portanto podem votar e dar-nos o feedback que tem sido tão importante para irmos ajustando quer os temas, quer no fundo alguma dinâmica e se calhar estarmos aqui numa mesa redonda já com mais convidados acaba por ser uma dinâmica diferente. Vamos continuar a tentar introduzir porque de facto também enriquece
aqui o debate e a moderação. Muito bem, nós temos mais ou menos 9 minutos, ainda há tempo aqui para lançar talvez 2 questões. Se no fórum quiserem participar, sintam-se ainda à vontade, temos tempo de acolher qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer contributo que queiram dar. Iria lançar aqui uma questão que tem a ver basicamente com ferramentas e se calhar ligava aqui 2 temas. Quando nós falamos de ferramentas, estamos a falar no fundo de integração com ferramentas que já existem nas organizações, mas de facto temos também aqui um desafio, vamos dizer, de paradigma com a indústria 4.0, com uma série de tecnologias emergentes das quais se calhar a inteligência artificial e as suas aplicações todas é daquelas que tem sido mais referenciada, blockchains, etc, etc. Como é que nestes temas da integração estão a ver o comportamento das organizações e a evolução destes projetos com estas tecnologias emergentes? O que é que elas nos estão a trazer para cima da mesa, enquanto facilitadoras, naturalmente, que é esse o seu papel? Começaria se calhar pelo Pedro. Muito bem. Algumas destas tecnologias que falou estão realmente na agenda da Europa, não é? Nos projetos de financiamento europeus, o que estão a facilitar essa conversão, essa transformação digital, nomeadamente a passagem para a cloud, as questões como a introdução da inteligência artificial, do blockchain, têm sido puxadas e alimentadas pela comunidade europeia, mas também pelo mercado, isto é, cada vez mais as organizações querem automatizar os seus processos, não depender tanto de processos manuais ou mas que hajam ferramentas integradas que nos ajudam a compilar e organizar essa informação. Posso dizer, por exemplo, nós estamos agora a gerir um terceiro consórcio de uma tecnologia, neste caso, se tiverem curiosidade podem ver, www.scrim.com, portanto, scraim.com, na qual vamos na terceira geração e com a inteligência artificial, também num projeto financiado, e estamos então a ajudar os gestores de projetos a gerirem melhor os seus projetos, mesmo não tendo tanta experiência, porque cada vez é mais difícil contratar bons gestores de projeto com experiência, porque eles estão mais caros e mais escassos. Portanto, eles conseguirem ter gestores menos experientes, mais júniores, a gerir processos, a gerir ferramentas, a gerir o seu trabalho. Portanto, isto é um exemplo apenas, mas é uma tendência que está aqui para ficar, a meu ver. Muito bem, Hugo, alguma nota em relação aqui a estas tecnologias? Sim, só complementar aqui um pouco o que o Pedro disse, aqui com todas estas novas tecnologias, permitem-nos realmente, como o Pedro estava a dizer, que pessoas com menos experiência ou pessoas que não tenham... Desculpem. Mas realmente... Isto é tudo normal. Agora... Sim, exato. Mas, portanto, que realmente as pessoas com menos experiência consigam adaptar-se mais facilmente, exatamente porque a questão da tecnologia as ajuda bastante e a parte da inteligência artificial faz com que, e a automação, faz com que realmente os processos fiquem mais simples e, portanto, de uma forma mais ágil, as pessoas as consigam utilizar para toda a questão de gestão de processos e na metodologia que utilizam. Muito bem, muito obrigado. Relativamente ao tema da eficiência, eu não vou cometer aqui a indelicadeza nem a maldade de perguntar ao Hugo, olha, então, qual foi o ganho de eficiência e tal, mas do ponto de vista da vossa experiência, nós estamos de facto a falar de um potencial de ganhos a que nível? Relativamente ao que era o ESIS, o anterior, não é? Face às novas introduções. Estamos a falar de algo que geralmente é muito referenciado, e o Pedro tocou aqui no tema das ferramentas, da automação, naturalmente. Podemos estar a falar aqui de um potencial em termos de banda de quanto? Eu acho que a eficiência, acho que podemos estar a falar numa banda entre os 30%, 40%, 50%. Acho que estamos a falar desse tipo de ganhos de eficiência, exatamente porque, para além da questão da automação que referiu, é também a questão de passarmos a fazer as coisas de uma forma mais estruturada. E a partir do momento em que o fazemos, realmente, os ganhos de eficiência são notórios e, portanto,
a parte também da análise, estarmos sempre a analisar os resultados, ver o que é que podemos fazer para melhorar. Portanto, tudo isso, toda esta forma mais estruturada de trabalhar faz realmente com que os ganhos de eficiência sejam grandes. Muito bem, obrigado, Hugo. Pedro, alguma nota aqui? Sim, eu acho que aqui uma das grandes surpresas que nós temos, ou que tivemos desde que começamos a implementar estes modelos, na parte de gestão de serviço, tem a ver com a otimização do catálogo de serviço. Portanto, muitas das vezes as organizações têm um conjunto de serviços, há os chamados, e perdoem-me aqui a expressão, mas que vem também da gestão, os chamados vacas leiteiras, não é? Que estão realmente sempre a dar bastante rendimento. Depois há os chamados os cães vadios, são aqueles projetos que já nem interessa manter e que não trazem grande rendimento. Os rising stars, ou aqueles serviços que estão a crescer, têm um potencial enorme, um crescimento muito grande, mas ainda não sustentam a organização. Portanto, a organização acaba por estar sustentada nos tais projetos de vaca leiteira, mas muitas das vezes as organizações não sabem distinguir estes serviços, isto é, têm tudo ali um bocado em conjunto e não sabem realmente quais é que estão a dar lucro, ou quais é que estão a ser que ainda podem melhorar a sua eficiência. Portanto, uma das grandes melhorias que nós vimos no passado foi, por vezes, abandonar serviços que não estavam a ser rentáveis da maneira que se esperava e focar naqueles que realmente, não só porque o mercado pede mais, mas porque a sua margem é maior, são mais interessantes e fazem crescer mais a organização a nível financeiro e consequentes condições dos seus colaboradores. Portanto, isso foi realmente o jogar com este portfólio. Julgo que quer o CMMI Services, quer o ISO 20000 trazem esta visão holística que ajuda a ver de forma integrada, como o Hugo disse e salientou muito na sua apresentação, ter as métricas que nos permitem. Se não tivermos dados, não conseguimos gerir, não é? Portanto, isto vai nos permitir ver onde é que pôr o nosso esforço para ter maior ganho. No fundo, é isso. Muito bem. Eu tinha aqui, estava a olhar para as minhas notas e tinha aqui uma questão e ia lutar contra o relógio, mas penso que eu vou deixar no ar, não precisamos de responder agora, porque provavelmente vai-nos dar também para enxertá-la e partilhá-la com outros fóruns e na continuidade, que é a questão, no fundo os dois tocaram na importância de termos os processos clarificados, os processos desenhados de forma simples, como o catálogo do IKEA para montar o móvel, como o Pedro trouxe esse exemplo de há 20 anos e que depois entrou cá assim derrompante, não é? E de repente toda a gente passou a olhar para as instruções, etc., do IKEA, não do resto. É uma questão cultural. Mas, de qualquer forma, a questão de facto que fica para falarmos noutro fórum e noutros eventos é esta questão da coabitação das metodologias ágeis e desta necessidade de entregar valor de forma mais rápida e no time to market, como também referiram aí, com o devido equilíbrio dessa gestão de conhecimento que também falámos logo no início da moderação e com a documentação necessária para também gerir conhecimento. Portanto, este é um balanceamento que nem sempre é fácil, mas deixaria esta questão para tomarmos um café um dia destes, que isto há de melhorar e depois voltar ao tema e introduzi-lo também aqui nos próximos eventos. A Daniela vai fechar aqui esta sessão, sempre com a sua magnífica presença e voz, e que nós agradecemos também este apoio sempre tão importante. Resta-me agradecer ao Pedro e ao Hugo a vossa disponibilidade, foi um prazer enorme e vamos falando, tá? Obrigado, até breve. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Agradeço a simpatia do António Bento e agradeço também a simpatia e a disponibilidade dos nossos oradores de hoje, ao Pedro Castro Henriques e ao Hugo Colasso. Muito obrigada pela forma leve com que nos conduziram ao longo desta hora de apresentação. Obrigada também ao Sérgio Silva, ao João Ricardo Serra e à Maria João Leite pelos comentários positivos que nos deixaram aqui no nosso fórum. Fica então a nota, no dia 24 de fevereiro temos o próximo It's Time to Talk About, desta vez com um organismo público, o Instituto de Informática,
Nos próximos dias ficará também disponível um resumo desta sessão que hoje aqui nos juntou e já sabem, também na próxima semana lançaremos as inscrições para o próximo It's Time to Talk About. Se quiserem subscrever a nossa newsletter, é só enviarem um e-mail para comunicação ou sem o cedilha e sem o til, comunicacau@itsmf.pt. Pela minha parte, foi um gosto estar com todos vós. Até uma próxima oportunidade. Continuação de uma boa tarde, uma boa semana. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Daniela. Beijinhos. Obrigado, Pedro. Obrigada pela simpatia. Obrigado.